Fala, cambada de viseira arranhada, beleza? Estamos aqui na Bajaj da Índia, a convite da Bajaj Brasil e Bajaj Índia, para testar os seus modelos que possivelmente podem chegar ao Brasil, e eu estou aqui com a Touring Crossover, sei lá como a gente vai falar essa categoria desse modelo, que é a Dominar 400, uma moto bem interessante, tem um aspecto que vai casar bem com o nosso mercado, pois o mercado de crossovers e touring só tem média para alta, então ela vai ser uma moto de entrada, digamos assim, com 400 cilindradas, 39,9 cavalos de potência no seu motor desenvolvido direto na fábrica aqui da Bajaj. A gente visitou a fábrica, não pudemos gravar lá dentro, mas visitamos e vimos o processo acontecendo. Um processo bem interessante até, inclusive, de montagem de motor, uma linha muito dinâmica e muito inteligente, né? Mas vamos falar um pouquinho dela. Motor de 373 cilindradas, que gera 39,9 cavalos aí de potência, tem 3,5 kg. A gente tá aqui com a ficha técnica. Chega aí um pouquinho, Marcelo. Marcelo Barros aí tá sendo o nosso câmera, e dá um alô pra galera aí, Marcelo. Opa, fala aí, galera. Temos aqui a ficha técnica dela para vocês verem todas as informações. Então, 373 cilindradas, temos 3,5 kg de torque, 39,9 cavalos de potência, câmbio de 6 marchas. Nós temos a suspensão dianteira invertida. Chega aí, Marcelo, vem junto com nós aqui. Suspensãozinha dianteira invertida com um tubo grosso, não é aquele tubo fino, um tubo grosso que é responsivo. Inclusive, eu andei com ela na pista, em primeira mão, no pré-lançamento, ou seja, a gente está aqui na Índia, esses modelos vão para o Brasil, a gente não tem exatamente certeza, mas não vão exatamente igual. A gente sabe que vai ter ajuste de pneu, o pneu vai ser tropicalizado, vai ser pneu com parceria lá no Brasil, mas a gente andou com ela e vamos fazer o seguinte, antes de eu falar um pouquinho sobre o seu visual, vamos ver como é que essa moto se comporta na pista? Bora lá então, on-board comigo na pista de testes da Bajaj na Índia. Vamos lá! Fala galera, então eu tô com a Dominar 400, a crossover da Bajaj que vai pro Brasil, com certeza. Se liga nessa moto e agora, bora pra pista. Fala galera, então estamos com a Dominar 400, a crossover da Bajaj, e vamos sentir como essa moto se comporta dentro desse circuito. É a crossover aí meio parecida com a 500X, vem com protetor de mão, vem com bolha, vem com um painelzinho digital bem interessante, do estilo blackout, né, LCD, não é um painel TFT, enfim, né? E vamos ver como essa moto se comporta. Aqui já no painel a gente vê que ela tem média de 20, 25 km por litro. Temos um mini painel aqui colado logo acima do tanque, e temos um painel normal da moto aqui mais acima, tomada USB. É uma moto mais completa, mas agora eu vou falar principalmente da experimentação e como ela se comporta. Essa pista a gente tem duas retas, uma reta menor e uma reta maior, e a gente vê que essas motos são desenvolvidas, as motos em geral aqui da Índia, não para ter velocidade final, mas para ter um torque interessante, um motor que responde rápido, para saídas rápidas, né? Pois o trânsito aqui é bem mais apertado, digamos assim, né? Então tu não fica acelerando, tu não tem grandes retas para acelerar, né? Mas agora a gente vai pegar a maior reta aqui do circuito, da pista da Bajaj. Estamos na Bajaj da Índia, a Bajaj do Brasil trouxe a gente, e vamos ver como ela se comporta aqui fazendo um teste de aceleração. A gente vê, vou reduzir um pouquinho aqui, a gente percebe que ela não é uma moto para final. O motor dela se comporta mais ou menos como o motor de uma NC 750, então a gente consegue perceber que ela corta o giro muito rápido. Ela não acaba cortando o giro, né, mas ela mostra pra gente que o seu giro, né, o momento certo de trocar a marcha aqui, o RPM, o estouro de RPM, acaba acontecendo meio baixo, até 7.500 RPM aproximadamente, pelo que a gente está percebendo, ou até um pouco menos. E isso mostra a proposta que é essa moto. Ela é uma moto para ser uma pilotagem confortável sem altas velocidades.
Tem a questão de conforto, a pilotagem é uma pilotagem que serve para ser uma pilotagem mais ereta. Eu estou andando um pouco mais carenado pela questão de estar numa pista, a gente está acelerando, mas a gente consegue perceber que ela é uma moto focada em conforto. Seu tanque é bem grande, ela é bem robusta, suspensão dianteira invertida copia bem o asfalto. Eu não vou acelerar nessa primeira reta aqui só para a gente continuar conversando. Tem esses protetores de mão bem estilosos, que podem ser um problema caso a moto caia, né? Mas acaba protegendo a moto de vento e confirmando a proposta dela de ser uma crossover, né? Focada no touring, ou seja, na viagem com conforto. A suspensão dela trabalha de uma forma mais esportiva, mais rígida. A gente não sabe como é a calibração dela, a gente não tem todas as informações e também não sabemos como será a configuração que ela vai chegar no Brasil. Eu vou para a minha segunda volta, vamos fazer mais uma aceleração e perceba como o RPM acende rápido para a troca de marcha. 6.000 giros, 7.000, então 6.500 giros ele já pede para fazer a troca. 7.000 ele está berrando para fazer a troca. Muito rápido. E a gente percebe que a moto acaba ficando com a dianteira meio solta, meio cabeçuda, quando a gente passa de 120 km por hora. Ela chega até 150 km por hora, mas sem muita estabilidade. A gente vê que a dianteira acaba perdendo muito. Aqui na Índia é muito comum eles fazerem motos que não são focadas na velocidade final, são focadas mais no conforto, né, e mais no torque, como eu falei. Então a gente acaba não tendo uma boa velocidade final nela, né? E isso acaba contando pra gente aqui qual é a definição dessa moto. A gente vê que a suspensão dianteira copia bem, né? Faz uma boa copiada, porém ela parece muito rígida. O que a gente está percebendo nesse teste é que os pneus das motos estão um pouco duros. E como está muito calor aqui, cerca de 35 graus de temperatura aqui na Índia, olha, a gente está sofrendo, hein? Provavelmente essa pista está muito mais quente, provavelmente não, com certeza, né? Está muito mais quente. Os pneus estão dilatando e a pressão está ficando muito alta, então a gente sente a moto um pouco mais dura. Talvez ajustar um pouquinho a calibragem do pneu ia deixar a pilotagem um pouco mais confortável aqui nela, né? Mas a gente vê que é uma moto interessante. Não é aquela proposta de, nossa, eu tenho uma 400 cilindradas, ela vai ter que voar, pois, por exemplo, a CB500X, 471 cilindradas, ela tem 50 cavalos de potência e ela dá 180 km por hora, né? Aqui a gente está falando de uma 400 com um motor de 370 cilindradas também, nessa faixa, 380, e o final que a gente conseguiu dar na reta ali foi 150 km por hora. Então a gente percebe que ela é focada em andar na velocidade de cruzeiro 110, 120 km por hora, que é uma velocidade de cruzeiro touring legal para quem quer viajar. Questão de freios, ela freia bem, é um freio interessante, porém um pouco duro. A gente sente que forçar o manete de freio é um esforço mais rígido, porém ela freia bem, então ela responde a essa proposta, né? No quesito design, ela é uma moto interessante, tem o desenho bem cara de Índia, né? Mas ao mesmo tempo ela tá com uma pegada mais global, digamos assim, uma moto que pode ser bem recebida em vários mercados, inclusive no Brasil. Agora vamos pro fora da moto, então mostrar os detalhes dela, como o painel, os piscas em LED, os protetores de mão, o retrovisor, detalhes do guidão, esse mini painel colado ao tanque. Bora lá então para fora da moto. E era isso aí, Dominar 400, uma motinha interessante que, olha, vai desempenhar bem aqui no nosso mercado, hein? Essa bolha de proteção aqui tá dando uma proteçãozinha interessante, só para tirar o ar do peito, né? Acaba melhorando um pouquinho a aerodinâmica, não é uma super bolha, né? Mas já é o suficiente para tirar o ar do peito, né? E agora bora então para fora da moto, bora lá. Então vocês conseguiram pegar minhas percepções sobre a Dominar 400 e a gente vê essa suspensão dianteira invertida. Vocês entenderam que ela copia os contornos da curva de uma forma interessante, porém a gente não andou na cidade, passou por lombada, buraco, então a gente não conseguiu perceber no dia a dia como ela se comporta. Mas vocês conseguiram entender que ela chega a 150 km por hora numa reta bem interessante. Porém, a gente percebeu que essa região, talvez um pouco por conta do protetor de mão, que é um item bem interessante, essa região vibrou acima de 120 km por hora, vibrou e acabou deixando a gente meio
confuso. A gente está um pouco na correria aqui porque a gente não veio testar as motos de fato, viemos conhecer a estrutura, a fábrica, a produção de toda a Bajaj de uma forma para a gente entender como funciona, e eu vou trazer mais informações dela em breve para vocês. Então, essa foi a primeira pré-impressão da Dominar 400, uma crossover que vai chegar no nosso mercado com certeza, e aqui do lado a gente tem até um spoiler de uma possível moto que pode chegar, que é a Dominar 250, uma versão um pouquinho menor, um pouquinho mais naked da 400, que também existe alguma possibilidade, a gente está ventilando, tentando descobrir se ela chega ou não chega. Se você gostou desse vídeo, deixa o comentário aí embaixo pra gente, deixa a sua opinião e assiste os outros vídeos da Bajaj que a gente tem aqui no canal, que está completo. A gente testou vários modelos, pré-testou vários modelos e tivemos bastantes informações sobre a Bajaj no Brasil. Então era isso, valeu galera e obrigado Marcelo.